pode aplaudir o Senhor Jesus? Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo. Aleluia. Com suas palmas, vamos adorar.
Glória a Deus. Aleluia. Amém. O amor dele é sempre fiel. O amor dele é sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Quantos tem a marca da promessa aqui? Diga amém. Aleluia. Somos como selados pela presença de Deus. E eu queria que você cantasse essa canção com muita alegria e com a certeza de que não importa o que acontecer, nós não vamos parar, nós seremos imparáveis e vamos continuar avançando nos propósitos de Deus. Amém? Aleluia. Vamos adorá-lo. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos. Se tentam destruir, zombando da minha fé e até tramam contra mim, meu Deus. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos. Nós cremos, Pai, que os teus propósitos são eternos para nós. E nós vamos continuar olhando para a cruz, olhando para o Senhor. E nada e ninguém, Senhor, vai roubar aquilo que o Senhor fez. Oh, Eu tenho a marca da promessa. quantos tem? Digam. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Sim, Senhor. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Sim, Senhor. Eu tenho. Mas quem? Mas quem vai
essa marca que ninguém pode roubar. Amém, amados? Eu creio. E outra, cremos que Deus é um Deus sublime demais, poderoso demais. A Ele seja dada toda a nossa adoração. A nossa adoração nessa noite, ela tem um foco. E o foco é o Senhor Jesus. Ele foi um exemplo de filho. Foi o maior exemplo de filho. E nós temos hoje essa paternidade de Deus, porque um dia Jesus se entregou na cruz. Ele foi um filho fiel, obediente até o fim. Vamos adorar.
amor ao seu Deus. Será que você pode dizer palavras de amor a esse Pai tão amado, um Pai celestial, que nos ama incondicionalmente, que enviou o seu único Filho Jesus, para que pudéssemos ter aliança com Ele, e para que pudéssemos seguir o seu exemplo. Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos, Santo Espírito. Nós esperamos e aguardamos ansiosamente aquele dia em que o veremos face a face, em que estaremos contigo, Senhor. Oh, Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te adoramos e estamos aqui, Senhor, para te adorar. É por essa razão que fomos criados, Senhor. Pegue as suas mãos, se você puder erguer as suas mãos, exaltar o nome dele nessa noite e dizer: Tu és o meu Pai, o Senhor da minha vida, o meu Pai, o meu amigo, a minha rocha, a rocha da minha salvação é o Senhor. Tu és o meu Senhor, meu amigo, meu Pai. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença, mais desejável do que o ouro, melhor é seu amor. Estou aqui prostrado com todo meu ser, quero te ver. Eu sou teu Senhor. Em tuas mãos entrego, tremendo, venho pra adorar. Tua presença eu quero estar. Diga, igreja. Eu viste E vieste pra me salvar,
vieste pra me salvar. Contigo eu quero estar. Ele ouve os seus filhos, Ele ouve a sua igreja. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. E se nós estamos aqui, comece a clamar pelo amor dEle, pela presença dEle, porque Ele é um Deus presente. Ele não se ausenta nas nossas dificuldades, Ele não se ausenta quando nada está bem. Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que está conosco todos os dias. A presença de Jesus está conosco todos os dias, é a promessa que Ele estaria conosco todos os dias. Aleluia! E todas as vezes que clamarmos a Ele, todas as vezes que buscarmos a Ele, todas as vezes que formos diante da Sua presença, e mesmo que seja difícil, Ele nos ouve nos céus, Ele se faz presente no dia da angústia. Esse é um Deus presente, esse é um Deus fiel. Adoremos o Senhor, Pai, que nunca nos deixará, que nunca nos abandonará. O Senhor está conosco, o Senhor é presente. Aleluia, aleluia. Nós clamamos a Ti, Senhor, e todas as vezes o Senhor nos ouve, e até o Teu silêncio é bênção para nós. O Senhor não nos desfaz, o Senhor nos faz dos seus filhos. Oh, aleluia. O Senhor está aqui nessa noite, o Senhor quer nos tocar. Sim, Senhor, sim, Senhor. Eu sei, te exaltarei, teu amor, te exaltarei, Senhor. Vamos, igreja, vamos. Te exaltarei. Pega essa voz, povo santo, povo digno, diga. Eu sei, te exaltarei, teu amor, te exaltarei, Senhor, te exaltarei. Mais uma vez, aleluia. Eu sei, te exaltarei, teu amor, aleluia, te exaltarei, Senhor, te exaltarei. Ficar assim, temos que ficar assim. Te exaltarei, teu amor, te exaltarei, Senhor, te exaltarei. E vieste pra me salvar, contigo eu quero estar. Mais uma vez, diga. Me ouviste e vieste pra me salvar. Contigo eu quero estar. Aplauda o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre convivendo com pessoas imperfeitas. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, convivendo com pessoas imperfeitas, né? Certa vez, Billy Graham, ele disse assim, perguntaram para ele, pastor, tem alguma igreja perfeita? Ele disse, não. Por quê? Porque se você pertence ou frequenta alguma igreja, na verdade você já está ali sendo imperfeito, você já não tem uma igreja perfeitamente perfeita.
não é? Então, nós sabemos que quem nos trouxe feridas não foi o dono dela, não foi Jesus, não é? Mas foram pessoas. E a igreja, ela é composta por pessoas que são imperfeitas. Então, juntos aqui, nós amamos a igreja, amamos o dono da igreja, estamos juntos para crescer, né, sobre esse assunto, e como família espiritual, nós vamos decidir na mesa, trazer, expor e denunciar algumas situações para nós corrigirmos a rota. Eu sempre digo, queridos, que quando eu estiver pregando aqui, e é um desafio para mim também, não ficar pensando em pastor tal, igreja tal, não, é para nós, é para nós, é para esta comunidade, é para nós corrigirmos a nossa rota, é para nós como coletivamente, né, como que nós estamos agindo, como que nós estamos sendo igreja, né? Minha esposa falou uma frase hoje na hora do almoço, depois do almoço, e eu falei assim, uau, ela é cheia de frases, filosofia e tal, né, filosofando a vida. Ela disse o seguinte, bem, da mesma maneira que o caráter é para o indivíduo, a cultura é para a igreja. Eu falei assim, uau, eu vou anotar isso, não é? Por quê? Porque quando Jesus veio à terra, Ele veio para nos transformar, transformar o nosso caráter, transformar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de olhar, né? E na verdade, quem o aceita, tem dentro de si o Espírito dele, que é uma faxina, que é uma limpeza espiritual, uma purificação. Ele nos limpa, nos lava, não é? De todo o pecado. A nossa mente é transformada, o nosso jeito de ser é transformado. Então, assim como o caráter é para o indivíduo, não é? A presença de Jesus vai mudando a nossa vida. E quando nós somos transformados, quando nós chegamos num ambiente como esse, nós trazemos a cultura do céu. Então, esta cultura, ela muda o ambiente onde nós estamos. Por quê? Não é por nós mesmos, mas é sobre Deus, é sobre Ele, né? Então, onde nós chegamos, nós carregamos essa presença e há uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, é uma mudança de paradigmas, né? Uma mudança não só estrutural, mas é uma mudança espiritual, não é? Então, você que tem Jesus no coração, se prepare para grandes mudanças. Se prepare para grandes mudanças, porque você nunca será o mesmo. Todas as vezes que Jesus chega no ambiente, todas as vezes que Jesus chegava no ambiente, todas as vezes que Jesus ia falar com alguém, Ele transformava a pessoa, Ele causava nas pessoas não só uma admiração, mas ao ponto de dizer, quem é este homem? Pelo caráter dele, pela missão dele. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Nós iniciamos a semana passada falando sobre religiosidade, que a religiosidade é um perigo nocivo, é uma toxina. Eu falei de manhã que é igual uma serpente, né, que quando pega a sua presa, coloca o seu veneno até ela morrer asfixiada e ter ali as toxinas, o veneno dentro dela, né, e ela consegue abater a sua presa. Queridos, a religiosidade é a mesma coisa. A religiosidade é um veneno que paralisa a sua vítima e a pessoa morre espiritualmente, e o que é pior, ela mata outras pessoas. Isso é religiosidade. Mas nós temos aqui um ambiente de cura, de restauração, e nós não vamos viver num ambiente de religiosidade. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Então é isso. Hoje eu quero perguntar para vocês, você que está aqui, obviamente, já foi ferido pela igreja? Muitos de nós, se não for 100% do auditório aqui, né? Lembrando que quem nos feriu não foi o Jesus, não foi o dono da igreja, mas sim pessoas. Às vezes você está aqui e nessa série você se identifica porque alguém te feriu, alguém te traiu, alguém traiu sua confiança, alguém falou mal de você nas costas, você foi exposto por uma questão que você estava ainda no processo. Então tudo isso traz trauma, não é? Você foi muitas vezes ofendido, mas por pessoas.
e você se feriu. Mas a grande questão é que não importa a ferida, não importa a traição, não importa os problemas que você viveu, às vezes dentro, né, da igreja, mas entenda que pessoas ferem, pessoas curam. Se no corpo de Cristo você foi ferido, é somente no corpo que você vai ser sarado. Nós temos falado isso muitas vezes, não é? Então a nossa série é justamente sobre isso, num assunto delicado, difícil, mas para haver cura. Quem sabe você já superou algumas coisas, mas quem sabe você está superando algumas coisas, não é? Então é para nós. E a grande questão aqui, que nós vamos falar nessa noite, é pela igreja que tem pessoas, acometida de muitas pessoas, nós vamos falar sobre escândalos, abusos, mentiras, enganos dentro da igreja, né? E isso existe há muito tempo, não é de agora, não é? Infelizmente, quando você abre o YouTube, não faz isso, não é? A gente nem precisa fazer isso, porque às vezes chega para nós, né? Seja o Instagram, as redes sociais, algum escândalo de tal igreja, de tal pastor, de pedofilia, de abuso, de liderança abusiva, de pastor mercenário, de igreja mercenária e tudo mais. Mas a verdade, queridos, não é porque existe isso que nós vamos ser iguais. Não é porque tem os ruins que nós vamos também nos tornarmos ruins. Não é porque tem corrupto que a gente vai se tornar corrupto. Não é porque tem gente que faz o mal, que usa a igreja para enriquecimento pessoal, que usa a igreja como quintal da sua casa, que nós vamos fazer isso também. Por isso que eu digo uma máxima para vocês: não andem sozinhos. Quem anda sozinho está caminhando para o precipício. Quem não tem pessoas que apontam o erro, que apontam os defeitos, ou até mesmo que apontam os pontos cegos na nossa vida, essa pessoa está fadada ao fracasso. Porque nós precisamos de pessoas que nos falam a verdade. Amém, amados? Muito bem. Então, infelizmente, não é algo que vai ser exterminado de um dia para o outro. Isso, nós entendemos que não acaba do dia para a noite, mas nós podemos mudar a nossa postura. Nós podemos mudar intencionalmente a nossa busca por sermos melhores, por intencionalmente buscarmos ambientes melhores. Quando eu falo que o ambiente seleciona a pessoa, eu quero dizer que quando nós chegamos e temos a intenção correta, a motivação correta, mesmo diante de um cenário difícil, caótico, problemático, maledicente, nós carregamos a presença de Deus. Então as pessoas que estão ao nosso redor têm que sair enviadas, ativadas, melhores do que chegou. Então quando eu falo que o ambiente seleciona as pessoas, é que eu vou dar valor àquilo que eu recebi de Deus, e eu quero contagiar outras pessoas em outros ambientes. Não é porque eu tenho um amigo, uma pessoa, um colega de trabalho que faz errado, que eu vou fazer errado. Não é porque eu tenho pessoas que estão ao meu redor, que você sabe do estilo de vida dela, que não condiz com a palavra de Deus, você não precisa ser igual. O que caracteriza um discípulo de Jesus? Não é ser ou viver na massa de manobra, mas é ser diferente. Pelo caráter transformado, pelo jeito de falar, pelo jeito de se comportar, pelo bom testemunho. Então quero dizer para você que até a volta de Cristo haverá sim escândalos, haverá sim problemas, conflitos na igreja. Estou falando do âmbito igreja. E aí eu pergunto para você: a sua casa, ela é perfeita em tudo? Não precisa de vez em quando ter ajustes? É assim na casa de Deus. Porque Deus usou a matéria-prima chamada pessoas. Deus não usou púlpito, Deus não tem usado pedestais. A igreja são pessoas, e pessoas são falhas, pessoas ferem, pessoas
machucam, ok? Muito bem, então vamos avançar. Isso vai até Jesus buscar a sua noiva, gente. O desfecho disso não é a ausência de problemas, preste atenção, mas é a resolução de quando acontece um problema. O problema não é ter problema, o problema é quando colocamos panos quentes, quando precisava de correção. Porque quando você chega para o seu filho biológico, e ele faz uma arte, aí você fala assim: filhão, tá tudo bem, não vou falar para sua mãe não, tá tudo bem. Aí vem a segunda vez, algo mais sério, aí você fala assim: filhão, ó, tá tudo bem. Você vai deixando. O que estamos criando? Monstros. O que a gente está fazendo? Estamos nos omitindo. O problema é que nós não podemos ser cristãos, não podemos ser seguidores de Cristo, omissos às circunstâncias que acontecem, e a gente quer colocar panos quentes. Não, tem coisas que precisam ser tratadas devidamente. Pecado precisa ser tratado com o olhar da graça, com amor, mas precisa ser tratado. Desvio de caráter precisa ser tratado. Então, é sobre isso, não é sobre os outros. Vamos trazer para nós, para sermos líderes melhores, pais melhores, servos melhores, seguidores melhores, funcionários melhores, patrões melhores, empresários melhores. Não podemos encobrir erros, pecados, mas sermos corajosos em tratar a causa, olhando com os olhos da graça. Corrigir também é um ato de amor. Então, nós temos visto, infelizmente, no mundo todo, muitos escândalos dentro da igreja. Enfim, então, coisas que a gente vê, que a gente fala assim: meu Deus, não pode ser. A gente vê coisas que fala assim: não é possível, onde está o reino de Deus aí? Onde está a presença de Deus aí? Meu Deus! Porque são coisas que estão explícitas. A gente fala assim: Senhor, tem misericórdia. Ao mesmo tempo, temos que tomar cuidado de olhar para uma situação dessa, e a Bíblia nos diz o seguinte: estando de pé, cuide para que não caia. A gente precisa vigiar o nosso coração. Você acha que pregar essa série aqui é fácil? Você acha que pregar essa série aqui é algo que tem muito glória a Deus e aleluia? Não tem. Mas como pastor de vocês, como pastor dessa casa, enquanto estiver aqui, eu vou trazer, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E eu não quero que você seja ludibriado, enganado, não é? Por situações que você vai levando a sua vida, vamos levando a nossa vida, e a gente vai colocando panos quentes em tudo. No nosso casamento, nos nossos filhos, na liderança, né? Fazendo coisas que não agradam a Deus. Está tudo bem. Porque o outro faz. Porque o outro faz, está nadando. Porque o outro faz porque está bem. Será? Então a gente precisa trazer para nós responsabilidade. Queridos, e diante disso, a grande pergunta que fazemos hoje à noite é: o que está acontecendo com a igreja? Outra pergunta é: será que a igreja vai resistir a tanto escândalo, a tanto problema, a tanta questão? Será que a igreja vai acabar? Amados, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Durante muitos e muitos séculos, a igreja apontava os pecados do mundo, mas agora o mundo tem que está apontando os pecados da igreja. Mas não é igreja? Mas não é pastor? Mas não é crente? Olha só o que está fazendo. Infelizmente, a igreja tem perdido a sua influência, estou dizendo de influência, na cidade, no país, onde nós estamos inseridos, por falta de testemunho, por falta de gente que assume a sua fé em Jesus e tem realmente uma fé convicta naquele que o salvou. Olha só que interessante. Pessoas, escute bem isso aqui, pessoas estão pedindo desesperadamente, gente séria, pessoas não perfeitas, mas que pregue
o evangelho com a sua vida, com o seu testemunho de vida. E olha só que interessante, a pergunta é: então, o que vai acontecer com a igreja? A igreja vai acabar? Como é que vai ser? Será que vai resistir tantos escândalos? Queridos, a igreja nunca acabará, a igreja nunca vai deixar de existir, ela sairá vitoriosa em todo o tempo, amém? Ela sairá vitoriosa em todo o tempo. E a certeza que nós temos é que todos nós precisamos ter, é que a igreja, ela tem um dono, ela sempre terá um dono, que é o Senhor Jesus. Estamos envolvidos nessa promessa. E Ele não muda, Ele é imutável. Pastora Juliana pregou esses dias da juventude, Jesus, o imutável. Deus, o imutável. E os discípulos precisam entender que essa imutabilidade, ela vem da nossa fonte, que é o Senhor Deus, que nós não podemos ter discursos, porque a Bíblia diz: seja a tua palavra sim, sim, ou não, não, porque o que passar disso, não é de procedência de Deus, é do maligno. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, que o Senhor Deus não quer gente morna, não seja quente ou frio, porque o morno, você sabe o que vai acontecer. Então a gente precisa entender isso. Efésios 5, 25 a 27 diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, é interessante entender que Jesus, Ele diz: olha, maridos, ame a sua esposa. E a palavra aqui em Efésios mais para frente diz para que a mulher, a esposa, respeite o marido. Num casamento, a mulher, o homem precisa amar ao ponto de entregar a sua vida. O homem dá a vida pela sua esposa, a esposa dá a vida pelos filhos. Então, será que nós estamos agindo de maneira a qual nós amamos a nossa esposa, que nós vemos, convivemos? É o mesmo sentimento que Jesus está dizendo. Então faça o mesmo, ame a igreja. Ama a igreja, ame a igreja. Valorize a igreja. Esposas, honre o seu marido como a noiva honrou, respeitou o noivo. O que a igreja está vivendo ao longo dos séculos é um processo. Escute bem isso que eu vou falar para você. O próprio Deus permite para nos revelar, para nos mostrar o coração do homem. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Você já viu aquela questão da pessoa que vai bem, começa bem, está tudo bem, mas aí ela começa a se ludibriar, se enganar por luzes, por aplausos, por púlpito, por evidência, por influência, começa a vir dinheiro, a pessoa se perde. Enquanto não tinha nada, é vigília, é oração, sobrenatural. Então, não pedir um culto, e vai, Deus começa a prosperar, cadê a pessoa? Ah, pastor, não posso porque eu estou numa viagem aqui, ah, pastor, não posso porque eu vou tal coisa. Ah, pastor, não posso. Querido, mas e o Senhor? Então, pastor, não tem agenda. Quase que a pessoa fala: eu estou marcando uma agenda com o Espírito Santo. Então é o seguinte, não é a gente que entra na agenda do Espírito, é o Espírito que entra na nossa agenda. Peraí, deixa eu ver se eu tenho tempo para falar com o Senhor. É o coração do homem que se distancia. Aí vem o quê? A pessoa fica vulnerável, aí começa a olhar o que não precisa
ou o que não pode, começa a fazer o que não deve, começa a se distanciar, se afastar, fica vulnerável. Aí, meu irmão, aí um abraço. Por isso que eu digo para você, a gente tem que tomar cuidado com a apostasia. A gente não pode se acostumar com a palavra de Deus, com a presença de Deus. A gente precisa sempre buscar em Deus o que Ele quer para nós. E é uma busca intencional. Tudo que está acontecendo, gente, neste mundo, neste país, é literalmente Deus chacoalhando a árvore. Deus está vendo quem tem raiz. Lembra da tulipa artificial? Pois é. Deus está vendo quem tem raiz. E Deus está chacoalhando a árvore. E a gente precisa entender isso. Queridos, Cristo está tratando com a sua noiva para o grande casamento. E para isso, é um tempo, escute bem, é um tempo de disciplina, de correção, de limpeza, de transformação. Deus está chacoalhando a árvore. Agora escute bem, Deus não quer que sejamos pessoas que tenhamos maquiagens, máscaras, temos falado isso. Deus vai, o Espírito Santo é cirúrgico, Ele vai onde precisa ser tratado. É igual um especialista, você vai, puxa, eu estou com uma dorzinha aqui, você está com uma dor aqui, na lateral, aqui, vamos supor, no seu rim. Você não vai no médico do cérebro, você não vai no dentista, você vai no especialista, ok, gente? Você está com dor de dente, você não vai num cirurgião do coração, não tem sentido. O Espírito Santo é cirúrgico. Aonde que está precisando mudar? Aonde que está precisando ajeitar as coisas? É aqui? Entregue para Jesus. Quem sabe hoje à noite, você precisa entregar para o Senhor um ponto específico da sua vida. Seja familiar, financeiro, ministerial, seja a área que for. Nós precisamos entregar a Deus. Por quê? Porque está com tempo de correções. Está com tempo de disciplina no Senhor. E é muito mais fácil obedecer do que a gente tentar fugir. A gente tenta fugir, fica fugindo. Então, amados, Deus está também tirando as máscaras. O problema não é ter problemas na igreja, mas como seres humanos, como nós que somos falhos, também estamos evitando. Gente, eu aprendi que quem se antecipa governa. Então, se eu estou vendo que aquilo lá vai dar chabu, tenta se antecipar. Quer ver um exemplo? Ah, pastor, é só uma carona para a irmãzinha que trabalha comigo. Gente, se antecipa. Marido, não dê carona para outra mulher, a não ser para sua esposa. Se antecipa, porque se você sabe que dá carona para outra mulher sem ser a sua esposa, alguém vai ver e vai falar assim: olha, eu vi o seu marido com tal, pronto. E para explicar? Se antecipa, gente. Então, pensa, nós somos dotados de inteligência. A sua vida espiritual, você está vendo que não está bem, você está vendo que não está legal, você está vendo que precisa buscar um pouco mais, que precisa ser refinado. Se antecipe. Você está vendo que uma sociedade não está sendo de Deus, se antecipe. Você está vendo que aquilo está travado, não está indo, se antecipe. Deus, obrigado pelo seu alerta, Senhor. Você está percebendo que o teu cônjuge não está muito legal, chega, pergunta, olha no olho. Seus filhos, você às vezes está passando umas dificuldades, uns pensamentos, chegue na liderança, chegue em alguém, se antecipe, não espera a bomba acontecer, não espera você pisar numa mina, né, explodir tudo. Queridos, isso é muito sério. Amém, irmãos? Então essa série tem o objetivo de trazer verdade, limpeza, e aceitar os tratamentos de Deus para nós, para nos tratarmos, para corrigirmos a nossa rota. Mesmo que seja difícil,
desafiador, precisamos ser guardiões da verdade, precisamos ser guardiões da palavra de Deus, precisamos ser guardiões da visão que Deus nos deu, e ajudar uns aos outros a crescerem. Então, nós precisamos admitir alguns problemas. Não está bem, não está legal, estou precisando de ajuda. Isso faz parte. Para a igreja crescer em seu propósito, precisamos denunciar assuntos intocáveis para vivermos curas sobrenaturais. A gente precisa tocar em assuntos que, ai meu Deus, difícil, não é? Mas precisa. De vez em quando eu tenho algumas conversas no gabinete, e eu falo assim, poxa, eu vou falar com amor mesmo, porque eu preciso. Eu estou vendo que está indo para um caminho que... E eu também preciso de gente que chegue em mim e fale também. A gente acha assim, né? Ah, mas quem é você para falar alguma coisa para mim? E aí, queridos, no corpo, na igreja, existem mentores. Existem pessoas que querem ver o seu bem, estão vendo o seu ponto cego, coisa que a gente às vezes não vê, né? Então a gente precisa se ajeitar. Então a igreja pode estar passando um momento muito crítico, ou até achando que ela está na UTI, mas ela tem um médico dos médicos, ela tem o melhor cirurgião de todos, que é a palavra de Deus, é a cura de Deus, é o poder de Deus, não é? E é isso, eu creio nisso. Outra pergunta, hoje estou cheio de perguntas, né? Por que tantos escândalos na igreja? Por que então, pastor, tantos escândalos? Porque tem a ver com Jesus. Quem é que instituiu a igreja? Quem é que criou a igreja? Quem é que fez a igreja? Quem é que começou a igreja? Jesus. E ele colocou quem para ser a igreja? Pessoas. E pessoas, como nós já falamos, são falhas. A matéria-prima que Deus usou para estabelecer a sua igreja são pessoas imperfeitas. Agora imagina só, Jesus começa a igreja com pessoas complicadas, tudo junto. O que vai dar? Vai dar problema. Então a gente tem que entender que Jesus iniciou seu ministério com 12 pessoas, um deixou ele, e os outros eram temperamentos diferentes, às vezes educação ou contextos diferentes, mas Jesus foi especialista de pegar esses homens rejeitados, de pegar esses homens que ninguém tinha escolhido, ele escolheu, e de forma extraordinária, fazê-los discípulos dele. Por isso que eu digo, irmãos, que a gente não pode impedir o tratamento de Deus na vida das pessoas. A gente olha pela nossa ótica, né, humana, a gente já julga, pré-julga. Tem pessoas também que eu vou falar para você, é aquilo, né? Você fala para a pessoa, filho, deixa eu ajudar a te ajudar, filha. Deixa eu ajudar a te ajudar, irmão. Dá uma força aí também no papai aqui. Tá difícil a coisa aí, uai. Você está falando, você está ajudando, o irmão não ajuda, a irmã não ajuda, né? Não tem assim, pessoas assim? Irmão, deixa eu te ajudar, porque eu falo para você também, tem gente que, mas enfim, Jesus ama, né? E aí que a gente vê a importância desse amor de Jesus. Então, eu vou falar de 2 exemplos rápidos aqui, na verdade um exemplo, né? Depois de outro, mas primeiro é o de Mateus. No texto de Mateus, capítulo 9, verso 9 a 12, diz assim, ó, presta atenção, eu sei que você já conhece esse texto, mas presta atenção. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Ele viu um homem chamado Mateus, sentado aonde? Na coletoria. E disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se, seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos. Com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Então tinha um GP formado, né? Discípulos, publicanos e pecadores. Olha a treta. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que, mestre, o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?
Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, diante desse texto, nós vamos pegar aqui 2 tópicos para a gente orar. Primeira coisa, eu entendo que pessoas difíceis são e sempre serão o alvo do olhar amoroso de Jesus. Olha o texto: Jesus viu um homem chamado Mateus. E Mateus era uma pessoa meio difícil, sabe? Os publicanos eram rejeitados porque trabalhavam para Roma. Eles eram mal vistos por todos e eram considerados traidores. E estes judeus, eles eram judeus e serviam Roma. Cobravam impostos, Mateus especificamente, que era o líder da quadrilha, cobravam impostos do seu povo, porque Roma dominava a Judéia. Presta atenção. E todo publicano era muito rico. Escute, todo publicano era muito rico. Então era parte do sistema corrupto da época. Mateus, ele se enriquecia por servir Roma, e ele cobrava impostos excessivos do povo. Ele enriquecia injustamente. Jesus chama esse tipo de pessoa para servi-lo. A Bíblia diz que Mateus, ele só olhou para Jesus e disse: tá bom, eu vou. E aí Jesus marca um jantar, um almoço, não sei aqui. E aí chega a galera. Começa a chegar esses líderes, esses fariseus, esses pecadores, juntos, tudo junto. Olha a lista. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fariseu, publicano. Aí tem, cadê o texto aqui? Aqui. Foram comer com ele seus discípulos, publicanos e pecadores. Tudo na mesa só. Eu fico pensando, a igreja tem que ter essa mesa. Tem que ter a mesa para o publicano, para o fariseu, para o crente, para o seguidor, porque a mensagem é uma só. Você imagina Jesus sentado na mesa para esse tipo de gente? Ele não falou assim, agora só ficam os discípulos meus aqui para o jantar. Não, era tudo junto. Jesus falou a mesma mensagem. Agora, aqueles que se renderam, tudo bem. Os que não, Deus abençoe. Por isso que eu digo para você, amados, que a gente não pode julgar. A religiosidade julga as pessoas. E perguntaram: quem é esse aí que come com pecadores? Quem é esse homem? Jesus fazia algo que era ilógico. Então, primeira coisa que eu vejo aqui: Jesus, pessoas difíceis são alvos do olhar de Jesus. Aí tinha um outro homem, que também Jesus o chama para sentar à mesa. Em Jericó, Jesus também chama Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu, né? Era mais ou menos, nada menos, né? Nada menos do que o chefe dos publicanos. Era esse cara aqui, que era o dono do PCC da época, Partido contra Cristo. E aí, Zaqueu vê que Jesus está passando, sobe na árvore, porque era de pequena estatura, sobe, Jesus, ele percebe, e ele vai e fala assim: ô Zaqueu, já te vi, queridão, desce, que vou estar na sua casa hoje. Meu Deus. Então, são coisas que o reino proporciona. Por isso que a gente às vezes fica assim: mas ele, Jesus, mas ele não pode ser, mas não tem condições. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Não julgue as intenções de Jesus, só obedeça. Amém? Só obedeça. E olha só que interessante, o que isso tem a nos ensinar? É que a igreja é um lugar de pessoas difíceis. A igreja é um lugar de pessoas complicadas. E essas pessoas complicadas são alvos do olhar amoroso de Jesus. Quando você chegou na igreja, quem era você? Gente, eu era chato pra caramba.
Você era chato, não era? Mas aí Deus começou a tratar. Deus começou o tratamento. Deus começou o processo. Muitas vezes, nós vemos o ladrão, o problemático, a pessoa adúltera, a pessoa isso, a pessoa aquilo, e a gente julga, que não professa a mesma fé que a gente. Por isso que eu digo que a igreja aqui, ela é para todos, mas não é para tudo. A gente nunca pode negociar a palavra de Deus, mas a igreja, o corpo de Cristo, são para pessoas também difíceis, complicadas. Queridos, e Jesus, ele enxerga nossas dores. Viu a dor de Levi, de Mateus, viu a dor de Zaqueu, viu a dor da samaritana no poço, viu a dor de tantas pessoas, da mulher do fluxo de sangue, daquele homem que estava há 38 anos do tanque, ali sofrendo. Então Jesus, ele se aproxima, não é? A mulher hemorrágica, o cego, o paralítico, enfim. Então, Jesus chamou para a sua intimidade os piores homens, mas depois de um tempo, enviou os mesmos homens extraordinariamente melhores para revolucionar a história. Então, é isso que Jesus faz. Segunda coisa é que pessoas difíceis são chamadas para a reconstrução. Jesus disse para Mateus: siga-me. Gente, só essa palavra, siga-me, foi cura para Mateus. Jesus olha para ele, bem no olho dele, de Mateus, fala assim: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então a igreja é um lugar de pessoas sim, feridas, difíceis, mas chamadas para uma reconstrução, porque ele tem um plano. Ele tinha um plano para Mateus, um plano para Zaqueu, um plano para mim, para você, um plano para todas as pessoas, um plano de estarmos aqui. Ele veio ao mundo para nos amar, para nos transformar, para nos reconstruir. E é debaixo de uma graça, debaixo de um poder, é debaixo de uma missão. Queridos, não é uma graça barata. E uma graça barata não é que nós podemos viver e fazer tudo do nosso jeito, mas é uma graça preciosa. Quem entende o amor de Jesus sabe que não nos custou nada, mas para Jesus custou tudo. Para Deus custou tudo. Então a gente precisa olhar para essa graça, olhar para a cruz, não perder Jesus de vista, não deixar de ser grato por tudo que Ele fez da sua vida. Gente, quem nós éramos? Perdidos, nus, escravos do pecado, e hoje somos livres pela graça de Deus. Aleluia, aleluia. Foi assim que aconteceu com Mateus. A jornada cristã começa com uma decisão. Jesus disse: siga-me. Mateus levantou-se. Levantar-se é a mesma conotação de ressuscitar. Mateus, e ressuscitou ele. Quem sabe nessa noite você está aqui precisando de uma ressurreição espiritual. E olha só o que diz o texto de 1 Coríntios 6, 9 e 12. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Olha só o texto: não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha, essa lista aí, vocês se identificam aqui no texto com alguns de vocês faziam isso, mas hoje não fazem mais, porque a graça te alcançou. Mas o texto continua, e ele diz assim, ó: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo, e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, amados, nós precisamos amar, e amar não significa fazer as mesmas coisas. A lista aqui é grande, mas quantos de nós
estávamos inseridos nesta lista? Quantos aqui não eram imorais? Quantos aqui não eram idólatras? Quantos aqui não eram adúlteros? Quantos aqui não eram homossexuais, passivos, ativos, ladrões, avarentos, tem a sua sexualidade distorcida? Quantos aqui não, mas imagina, pastor, sou ladrão. Mas a sua fidelidade em Deus. Então, a gente precisa rever. Avarento. Quantos de nós que estamos aqui não éramos avarentos? Quantos de nós que estamos aqui não éramos alcoólatras? Caluniadores? Não, essa lista, pastor, é muito pesada. Mas com certeza você já caluniou alguém. Você já falou mal de alguém. E será por que eu não ouço um amém da congregação? Por quê? Duro esse discurso, irmão. Mas é a palavra. Trapaceiro. Toda essa lista aqui, gente, está dizendo: não herdarão o reino de Deus. Mas se muitos de nós nos identificamos com alguns dessa lista aqui, isso é passado. Porque o texto continua, olha a graça, mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados. Aí começa a aliviar, né, gente? Mas ali, vocês foram justificados no Senhor Jesus. Então, toda a cura que Ele fez na nossa vida, nós precisamos compartilhar isso com os outros. Olhar com graça. Toda essa lista aqui, você conhece alguém que tem características assim, que tem esses atributos, ou vive assim, nesse estilo de vida. Nós precisamos olhar com graça, não fazer o que eles praticam, mas amar e ser mensageiros das boas novas. Então, queridos, olha só, quais são aqueles que vão para o céu? Aqueles que aceitaram Jesus. Aqueles que aceitaram Jesus na sua vida. E não sou eu que estou julgando, é a palavra de Deus. Os que se arrependeram dos seus pecados, genuinamente. Os que foram perdoados, purificados, justificados. Por quê? Porque o amor de Cristo foi constrangedor. Mateus, gente, ele devia ter vivido uma crise. Mas peraí, e agora? Eu deixei tudo para trás. Nem a calculadora dele deixou para trás. Não, deixei tudo. Agora eu quero uma nova vida. Será que a gente é capaz de deixar tudo por amor a Jesus? Deixar parente, deixar amigo, deixar coisas, deixar dinheiro, deixar aplauso, deixar fama, deixar tudo. Porque aquele que não deixar tudo, o próprio Cristo disse, não é digno dele. Ai. Então, quem vai para o céu? Todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, genuinamente. Amém? E a matéria-prima que Deus usou e usará para formar o seu povo, a sua igreja na terra, são pessoas limitadas, imperfeitas e falhas. Então, queridos, fazemos parte disso. Nós não podemos deixar de pertencer porque o irmão ali foi muito grosseiro, o irmão foi muito... Vai e resolve. Não coloca panos quentes. Nós temos vários testemunhos aqui de pessoas que às vezes falam assim: nossa, pastor, não fui com a cara do irmão. Eu sinto uma áurea, um negócio pesado do irmão. Irmão, tá bom. Você já tomou um café com ele? Você já sentou na mesa com ele? Não, então faz. Pastor do céu, sentei com o irmão. Sabe aquele irmão que eu falei? Sentei com ele. Pastor, minha cara foi no chão. Pastor, eu amo esse irmão. Falei, Jesus amado, olha que simplicidade. Mas a gente prefere fazer o quê? Julgar, pré-julgar, né? Não, senta, né? Senta, resolve, faz isso.
que vai melhorar. Mateus 9:10, estou terminando. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram. Jesus estava comendo ali um parmegiana com Mateus. Jesus estava comendo uma comida ali, um japonês, né? Um peixinho, sashimi, né? E de repente, bate na porta, ali na casa de Jesus, e Mateus estava, o senhor está esperando visita? Eu falei, não, é você. Ah, tá bom. Aí diz o texto, muitos, meu Deus, como que atrai isso, né? Muitos cobradores de impostos viram Levi, que tinha uma certa liderança. Peraí, onde Mateus está indo? Onde que ele está indo? Na casa de Jesus. Aí bateu na porta de Jesus, cobradores de impostos e outras pessoas de má fama. Olha o GP de Jesus. E chegaram a sentar-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Meu Deus. E a gente às vezes fica, não, eu vou no culto da noite, porque eu de manhã, vai aquele irmão que eu não vou com a cara dele. O ambiente seleciona as pessoas, irmãos, amém? E eu quero terminar falando sobre para nós orarmos, que Jesus veio trazer algo muito novo. Jesus veio trazer algo muito transformador para nós. A graça dele é suficiente para nós. Ele resolve todos os problemas. Ele resolve todos os conflitos. Gente, vai por mim, vai que eu estou falando para você. Eu tenho 20 anos de ministério, eu e minha esposa, vou falar para você, a gente já viu cada uma. A gente já presenciou cada coisa. A gente o gabinete, meu Deus, quanta coisa a gente já ouviu, né, pastora, né? Né, pastor Ed? Quanta coisa a gente já ouviu, coisa cabeluda. Coisa que fala assim, meu Deus, não acredito, verdade, é verdade. Mas as pessoas que saem do gabinete, elas nunca saem assim, nossa, o pastor foi ofensivo, nossa, os pastores foram isso. A pessoa sai enviada, como eu saí enviado, de conversas saudáveis. Então, não tenha medo de se expor, não tenha medo de falar de você. Pare de falar dos outros, fale de você. Fale do sacrifício que Jesus derramou por você, porque aí você vai compreender esse amor e vai começar a falar para outras pessoas, eu também era assim, eu era pior que você. Tem gente aqui na igreja que era virado no giraia. Tem gente aqui na igreja, eu falo para você, meu Deus, como que Jesus teve muita graça sobre sua vida, irmão. E hoje é um baita de um líder. Pois é. Então, gente, para Jesus é diferente de nós, né? Tudo é diferente de nós. O mundo não conhece um discípulo pelo fato de obedecer religiosamente uma regra, mas os discípulos são reconhecidos no mundo pelo amor que se transmite. Então, nós precisamos ser discípulos que amam uns aos outros, que se interessam uns pelos outros, que ajudam uns aos outros ao crescimento. E a igreja será reconhecida pelas pessoas de fora, pelo amor. E eu tenho essa frase, que na verdade não é só uma frase, mas é uma cultura, que nós queremos implantar aqui na igreja, através dos GPs, através dos nossos grupos de pastoreio. Jesus ama esta cidade, amém? Jesus ama esta cidade. Então, Deus nos ensina que através da nossa decisão, do nosso arrependimento, de viver processos, nós vamos resultar e viver a vida eterna. Então isso é para todos, irmãos, isso é para todos. Pastor, eu estou aqui hoje pela primeira vez, eu estou aqui porque eu vi nas redes sociais, alguém me convidou, seja bem-vindo. Pastor, olha, eu estou tanto tempo na igreja, e eu nunca ouvi esse tipo de mensagem, de abordagem. Pois é, irmãos, o nosso compromisso é com o Senhor. Então, eu quero que você cresça, eu quero que você afine os seus relacionamentos e viva a sua melhor versão em Jesus. Amém, amados? Então, quando você for julgar alguém,
Quando você for falar mal de alguém, lembre-se que foi Jesus que derramou o sangue dele por essa pessoa. Foi por ela. Ah, pastor, mas é difícil demais, não tem jeito. Tem jeito. Eu tive, você teve. Ah, mas não aguento mais. Segura, espera, ame, valorize, honre. É sobre isso que estamos falando, amém? Falamos sobre conviver com pessoas difíceis. Ah, Deus tem uma graça muito poderosa para nós, queridos, eu creio nisso. Às vezes você está passando um momento difícil na sua casa, você precisa desse amor, dessa graça. Às vezes você está aqui e às vezes está chateado, né, decepcionado, frustrado. Entregue-se a esse amor de Jesus. E nós não somos perfeitos, então a gente sabe que todo ser humano tem suas falhas, as suas dificuldades, mas o que nos une aqui é uma pessoa. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa. Nós estamos aqui por causa de um nome. E esse nome é Jesus. Foi Ele que viu em nós algo que só Ele podia ver. Amados, eu estava atrás de um balcão, trabalhando. Meu pai me ajudou ao meu primeiro emprego. Eu era totalmente complexado. E Jesus me chamou atrás de um balcão. Às vezes você está assim, achando que a sua vida precisa dar um up para depois se entregar, render, obedecer o chamado de Jesus. Mateus era cobrador de impostos. Não importa a área que você atua, o que importa é para quem você dá ouvido. Jesus está te chamando, filho, vem, siga-me. Ai, pastor, mas eu me decepcionei tanto. Ah, mas eu fiquei tão ferido. Mas sou eu que estou te chamando. Você não vai fazer para homens, você não vai fazer para pessoas, você vai fazer para mim. E aí quando a gente se coloca à disposição do reino de Deus, Deus derrama um amor, irmãos, um amor. Um amor por vidas que você fala assim, meu, é surreal. E aí você começa a dizer, Senhor, eu tenho amor, porque o Senhor me amou primeiro. Tudo que você vai fazer para alguém, faça com amor, faça com dedicação. Ah, pastor, mas aquela pessoa fala muito. Ah, pastor, mas aquela pessoa, ela é assim, ela é aquilo, ela é aquilo. Lembre-se que Jesus morreu por ela também. Às vezes você vai chegar amanhã no seu trabalho e vai ver aquela pessoa que é difícil. Você fala assim, ah, Jesus ama tanto ela, tanto ele. E amar, irmãos, não significa que vamos fazer tudo o que ele faz, a pessoa faz, ou então nos cegarmos diante das práticas que a pessoa faz. Amar é dar a ela uma oportunidade de mudança. Jesus chegou para Levi e disse, Levi, eu sei quem você é. Mateus, eu sei o que você faz, mas mesmo assim você pode ser melhor. Mateus foi um dos grandes discípulos que ajudou muito o ministério de Jesus. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, ah não, essa pessoa não vai dar em nada. Dá. A cultura da nossa igreja é investir em vidas. Amém, amados? Você pode vir do jeito que você quiser. Jesus vai transformando, vai te mudando, vai mudando a sua vida, vai mudando o seu coração,
vai te dando destino, vai te dando propósito, vai te corrigindo. Aí você vai, Senhor, mas está doendo. Eu sei, filho, mas eu te amo. Ai, Jesus, mas isso aqui tá difícil de deixar, mas eu te amo. Mas Senhor, precisa, filho, precisa, para você ser um discípulo extraordinário, precisa. Aí você vai deixando, você vai entregando tudo ao controle dele, e ele vai te transformando. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo seu amor poderoso. O Senhor ouviu o nosso clamor. O Senhor nos deu, ó Deus, uma nova esperança. O Senhor nos deu, Pai, um novo sentido, um novo significado. O Senhor nos livrou, Senhor, de tantas coisas. E se estamos aqui, Senhor, como sua igreja, é porque o Senhor tem propósito em nos forjar. Assim como o ferro afia o ferro, o irmão também afia um outro irmão, melhora um outro irmão. E esse é o sentido da igreja. Obrigado, Pai, porque nós temos aqui pessoas maravilhosas, pessoas extraordinárias, pessoas que muitas vezes nos julgam, nos pré-julgam, mas quando temos a oportunidade de sentar à mesa, Senhor, tudo muda. Eu tenho certeza que essa mesa que o Senhor fez para Mateus, para os cobradores de impostos e para as pessoas de má fama, Senhor, eu não sei se todos se converteram, mas que todos sentiram o impacto do seu amor. Todos sentiram.